Comissão Política Nacional do PSD esteve hoje a debruçar-se sobre 3 temas. Em primeiro lugar, a análise do Orçamento de Estado, que foi ontem entregue pelo Governo na Assembleia da República. Em segundo lugar, estivemos naturalmente a fazer uma avaliação política das eleições nos Açores, no passado fim de semana, mas também a aprovar as primeiras candidaturas autárquicas para as eleições autárquicas de 2013. Foram homologadas as candidaturas de Norberto Moreira de Castelo de Paiva, Fernando Almeida Vila Flor, Francisco Moita Flores Oeiras, António Pita Castelo de Vide, Pedro da Vinha Costa Matosinhos, Ricardo Gonçalves Santarém, António Barbosa Monção, Armindo Silva Ponte da Barca, Fernando Queiroga Boticas e António Cabeleira em Chaves. Estou naturalmente à vossa disposição para responder a todas as matérias relativas aos temas que foram hoje abordados, designadamente o Orçamento de Estado, a estratégia autárquica para 2013 e as eleições nos Açores. Começaria por falar exatamente do orçamento, que é o que está a preocupar todos os portugueses nesta altura. Nós gostávamos de saber como é que o PSD reage ao silêncio imenso que o CDS mantém desde ontem. É o único partido que oficialmente ainda não reagiu ao orçamento do Estado, que já foi apresentado há mais de 24 horas. Isto sem esquecermos que várias vozes já vieram até defender o chumbo do orçamento, como foi o caso de José Manuel Rodrigues, ou até mesmo uma ruptura da coligação. Isso esteve a ser discutido durante a noite numa reunião com o núcleo duro de Paulo Portas. Como é que o PSD reage a isso e já agora o que é que espera mesmo de Paulo Portas? Bom, sobre o orçamento e depois sobre a questão que me colocou sobre o CDS. Este Orçamento de Estado é um orçamento muito importante. Todos os orçamentos são sensíveis, mas este é especialmente importante. Seja porque estamos num quadro de um memorando de entendimento, seja porque este orçamento decorre de uma avaliação feita pela Troika, da 5ª avaliação feita pela Troika, há muito pouco tempo atrás, na base da qual será decidida a transferência de uma tranche muito significativa de financiamento para Portugal. É, portanto, um orçamento em que temos de fazer escolhas claras e apresentar um elevado sentido de responsabilidade. Nós sabemos onde estávamos há 1 ano e meio atrás, sabemos onde estamos hoje e sabemos onde queremos chegar. Há 1 ano e meio atrás, Portugal estava sob uma situação de elevado endividamento excessivo, em risco de bancarrota. O governo anterior viu-se na necessidade de pedir ajuda externa. O governo anterior fixou com a Troika metas e um calendário, metas de redução orçamental, do déficit orçamental e um calendário de concretização dessas metas. O novo governo da coligação PSD-CDS decidiu cumprir esse memorando de entendimento e decidiu fazê-lo de uma forma que credibilizasse a nossa situação internacional. Por 5 vezes tivemos avaliações positivas do memorando de entendimento, em torno de um esforço de responsabilidade orçamental, mas também de reformas estruturais. Isso permitiu aumentar as nossas exportações, permitiu reduzir o déficit primário a níveis nunca conhecidos em termos de ritmo nos últimos 35 anos, conseguiu reduzir a despesa pública em 10 mil milhões de euros em 2 anos, conseguimos aumentar as nossas exportações para lá de 2 dígitos, estamos próximos do equilíbrio da balança comercial, isto é, há um conjunto de resultados que Portugal pode oferecer à escala internacional a partir do esforço que o Governo fez e do esforço e dos sacrifícios que os portugueses fizeram. Este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado exigente. É um orçamento que assume um pressuposto, que é o do cumprimento das metas que foram negociadas com as organizações internacionais. E o cumprimento dessas metas em torno deste Orçamento de Estado é feito de uma forma em que se tem atenção à justiça social e à equidade. É um orçamento difícil, é um orçamento exigente, mas é um orçamento que, sendo concretizado no dia-a-dia, permitirá aquele que é o objetivo que todos temos, que é o mais depressa possível reconquistar a nossa plena soberania financeira e, no fundo, dar liberdade de escolha aos cidadãos e ao país o mais depressa possível. Quanto ao CDS, a questão que me coloca. Não contem com o PSD para alimentar especulações sobre a estabilidade da coligação. E, portanto, eu convido a que coloquem essa questão
convido-os a colocar essa questão ao CDS. Da parte do PSD, há um total empenhamento na coesão do Governo, na coesão da coligação e na estabilidade política. Este orçamento não é um orçamento do PSD. É um orçamento que foi aprovado pelo Governo da coligação PSD-CDS. Se existem algumas dúvidas, é importante que sejam perguntadas a quem de direito. Da parte do PSD não existe nenhuma dúvida quanto ao apoio ao orçamento que foi aprovado pelo Governo da coligação PSD-CDS. Não contem com o PSD para especulações sobre notícias que têm vindo ao público. Essa é matéria que só mesmo o CDS pode esclarecer. Como é que interpreta o silêncio até agora do CDS e de Paulo Portas? Jorge Moreira Silva, pergunto que, de acordo com o Ministro Miguel Relvas, havia espaço para mexer neste orçamento. Curiosamente, encontraste com o Ministro das Finanças que não dizia que não tinha margem de manobra para nele mexer. O Vice-Presidente Carlos Abreu Amorim dizia que ia apresentar propostas alternativas. Eu pergunto se o senhor agora ficou esse aspecto de que este não é o orçamento do PSD, mas como é que explica aos portugueses que o PSD e para os CDS, acho que é um entendimento para apresentarem propostas conjuntas, como é que o PSD e o CDS vão apresentar propostas de alteração a um orçamento que é feito no governo do PSD-CDS? É sempre possível e é normal que possam ser apresentadas alterações. Este orçamento foi aprovado pelo Governo da coligação PSD-CDS, mas agora no âmbito parlamentar é natural que exista uma discussão e que possam ser apresentadas alterações. No entanto, é importante termos noção de que este orçamento é um orçamento, tal como o Ministro das Finanças afirmou, é um orçamento para o qual existe uma margem de manobra muito pequena quanto à amplitude das alterações. Porquê? Porque é um orçamento que, em primeiro lugar, tem que respeitar objetivos orçamentais de consolidação que estão negociados com a Troika. Em segundo lugar, porque é um orçamento que aparece a jusante, isto é, depois de uma negociação que foi feita com a Troika em torno da quinta avaliação do memorando de entendimento. Isto é, nessa quinta avaliação, que foi feita há poucas semanas atrás, foi definido um conjunto de metas, de iniciativas, de políticas, de objetivos de receita e de despesa que foram a base para a aprovação por parte da Troika dessa quinta avaliação e, por outro lado, a garantia de que teríamos direito à tranche de financiamento muito elevada, de perto de 4.500 milhões de euros, resultante dessa avaliação. Isto é, se nós agora produzíssemos uma alteração muito significativa deste orçamento, isso daria origem à necessidade de renegociação com a Troika em relação a uma quinta avaliação que está fechada, que estando fechada dará origem a uma transferência muito significativa e que é indispensável para o financiamento da nossa economia e relativamente ao qual nem o Governo nem o PSD podem ter nenhum tipo de hesitação. E, portanto, há naturalmente uma margem de manobra para que alguma receita e alguma despesa possa ser substituída por iniciativas que comprovadamente e com uma boa base documental apontem para o mesmo tipo de objetivo que foi consagrado nesta quinta avaliação e negociado com a Troika. E é por isso que o Sr. Ministro das Finanças teve a oportunidade de dizer que estamos perante um orçamento que, sendo exigente, é um orçamento que, como todos os orçamentos, tem um caráter vital para o país, mas neste caso tem uma margem de manobra mais pequena porque resulta já de uma negociação que foi realizada com a Troika, na base da qual foi decidida uma transferência financeira para Portugal. Queria perguntar-lhe, esteve reunido, a Comissão Política do PSD esteve reunida para analisar os resultados das eleições dos Açores, onde o PSD perdeu, e também para já estudar alguns e anunciar já alguns candidatos às autárquicas. Eu queria saber se o PSD considera que este orçamento pode vir a prejudicar os resultados do PSD, se poderá vir a ter custos políticos, como é que prevêem que isso venha a verificar-se? E depois, uma vez que já vimos que o PSD continua a ser a única voz partidária a defender este orçamento, e tendo em conta as palavras de Cavaco Silva, que disse que não é correto pedir a um país que está sob ajustamento que cumpra a todo o custo os objetivos do déficit, como é que leram essas palavras do Presidente?
Se me permite, eu começaria pelas palavras do Presidente e depois iria à questão autárquica. Eu não tenho por hábito comentar posts do Facebook, mas neste caso, uma vez que houve uma tão grande divulgação dessa iniciativa no Facebook, eu diria que algumas interpretações que foram feitas a partir dessa declaração não são validadas do ponto de vista da realidade. Isto é, o FMI tem um conjunto de estudos e tem uma política. O que é relevante, naturalmente os estudos são sempre importantes, mas o que é relevante, porque é algo que é definitivo, é algo que é válido, são as políticas do FMI. E o FMI tem uma política que é a de dizer que os países que têm condições económicas mais favoráveis devem criar condições para um aumento do consumo e, dessa forma, um aquecimento da economia. Isso não se aplica aos países que estão sob ajustamento, sob metas de consolidação orçamental, relativamente aos quais o FMI tem uma política muito clara, que é o de recomendar que esses países possam reduzir o seu nível de endividamento o mais depressa possível para poderem conquistar, do ponto de vista das opções políticas e económicas, a sua soberania o mais depressa possível. Aquilo que foi imputado ao Presidente da República enquanto declaração é algo que, do nosso ponto de vista, não é relativo a Portugal. O FMI produziu uma declaração, um estudo, que não se reportava aos países em ajustamento e não se aplicava de modo algum a Portugal. E foi sobre isso que o Sr. Presidente da República se referiu. Portanto, não existe nenhuma matéria para que se possa pôr em causa um conjunto de compromissos que existem com a Troika, que foram celebrados por parte de Portugal, com organizações internacionais. Mas julgo que é importante falar de uma forma clara. E há alguns partidos que têm, nos últimos dias, à esquerda do PSD, criticado o orçamento de Estado, não têm sido muito claros do ponto de vista da alternativa. O PSD não é um partido que tenha nenhum tipo de interesse especial em aumentar os impostos. Não conheço ninguém, nenhum partido, que tenha por vocação aumentar os impostos. O que foi necessário, havendo metas consagradas, negociadas, subscritas por Portugal, encontrar a forma de, depois de uma grande redução da despesa durante os últimos anos, de 10 mil milhões de euros, encontrar uma forma equitativa e justa de cumprir esses objetivos. Alguns partidos têm criticado o orçamento, mas não apresentam uma visão alternativa. E é importante falar claro. Qual é a opção? É não pagamos, porque se é o não pagamos, isso acabará sempre com uma saída do euro e com a perda de credibilidade de Portugal. Outra opção, mais tempo e mais dinheiro. Os partidos que entendem que é necessário mais tempo e mais dinheiro, é importante assumirem de forma clara que precisamos de um segundo resgate. E isso é matéria sobre a qual não existe ainda uma declaração clara por parte desses partidos. Terceira opção, cumprimos as metas, mas queremos mais redução da despesa. Não queremos tantos impostos, queremos menos despesa. Uma redução ainda maior, para além de toda aquela que foi feita nos últimos anos, uma redução ainda maior na despesa. Bom, então digam onde. Querem uma redução da despesa na escola pública, uma redução da despesa no Serviço Nacional da Saúde, querem uma redução da despesa na área da segurança social, porque nós temos que ter noção que o Governo já cortou a despesa pública a níveis que são recorde nos últimos 35 anos em Portugal. Portanto, aqueles que entendem que é necessário manter os compromissos orçamentais, mas não concordam com este Orçamento de Estado, têm que dizer de uma forma muito detalhada quais são as áreas do Estado Social onde é necessário desenvolver esse tipo de redução. Sendo que o Governo já teve uma oportunidade de dizer que está disponível, tem mesmo um acordo nesse sentido com as organizações internacionais, para apresentar metas de redução da despesa do ponto de vista estrutural a partir do final do ano e até fevereiro, que apontem para uma redução estrutural. E espero que todos os partidos estejam disponíveis para esse debate, que é um debate difícil e exigente,
provavelmente mais exigente do ponto de vista da discussão política do que a opção que temos assistido nos últimos tempos, que é uma opção um pouco manicaísta. Sobre a questão das autárquicas, o PSD nunca colocará o interesse partidário à frente do interesse nacional. Eu tenho dito por diversas vezes que há apenas uma resposta a que teremos de ser capazes de responder no final do dia, se é num determinado momento da nossa história, com a informação que tínhamos, se fizemos ou não aquilo que devíamos. E do PSD nunca contarão com outro tipo de exercício que seja este de exercício de responsabilidade, de colocar sempre o interesse nacional à frente do interesse partidário. Agora, é óbvio que não faremos de propósito para perder as eleições. Nós acreditamos muito nas nossas candidaturas, acreditamos na importância do projeto autárquico do PSD, nos objetivos de aprofundamento da democracia, de desenvolvimento sustentável, de combate à desertificação no interior, de combate à degradação da qualidade de vida nas cidades e no litoral, e, portanto, estamos muito empenhados nas eleições autárquicas, mas não faremos nunca uma subversão ou uma perversão dos objetivos de política pública nacional num momento tão exigente, apenas para podermos fazer como outros fizeram das eleições autárquicas um exercício apenas de validação de uma determinada opção partidária. O interesse nacional é totalmente relevante. Muito obrigado.